Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de março. Hoje é domingo, nós estamos no segundo domingo da Quaresma. É um dia festivo, vamos assim dizer, todo domingo é dia do Senhor, mas uma festa comedida, uma festa da conversão, uma festa da misericórdia, do amor de Deus em nossa vida. Então, que nós possamos dispor o nosso coração e a nossa alma à graça de Cristo, buscando a reconciliação com o Senhor sempre que possível. Então, nós vamos estar vivendo nesses tempos quaresmais um convite muito forte para a conversão, para a reconciliação e viver então o sacramento da penitência. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amado irmão, amada irmã, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que os dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e, ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos o texto da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus antecipa a glória, ele antecipa a sua glorificação para que 3 testemunhas oculares pudessem contemplar: Pedro, João e Tiago, que eles pudessem ver para mais tarde narrar. Eles foram testemunhas oculares. Ele antecipa a sua glória e junto a ele se encontra Moisés e Elias. A lei e os profetas estão ali juntos, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude, a plenificação da lei e dos profetas. Moisés e Elias começam a se afastar e de repente então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas,
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava falando. Ele estava atordoado com tamanha visão. De repente, o Pai se manifesta como uma nuvem que os envolve e diz: este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Então, Jesus é o Filho de Deus. Nós temos aqui uma teofania, uma manifestação divina, manifestação de Deus. O Deus vivo e verdadeiro se manifesta junto a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Tudo isso de modo antecipado para dizer também a cada um de nós que neste período, nesse caminho quaresmal, somos convidados a também ter esta aparência de roupas brancas, brilhantes, ou seja, sermos purificados pela graça de Deus em nós, em nossa vida. O livro do Gênesis, amados irmãos e irmãs, fala da vocação de Abraão que é conduzido para fora e Deus da vida pede para que ele conte as estrelas se ele for capaz e acrescenta: assim será a tua descendência. Então, os descendentes de Abraão, no texto litúrgico ainda no antigo nome Abrão, mas Deus vai engrandecer o nome e ele passará a ser chamado de Abraão. Abraão é aquele que sai da terra de Ur dos Caldeus. O Senhor então diz: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em promessa esta terra. Senhor, Deus pergunta a Abraão: como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe disse: traz-me uma novilha de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapinas se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão e ele foi tomado de um grande e misterioso terror. Então, esse temor do Senhor. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, o Deus da aliança, que faz aliança com o seu povo. É esta aliança que Abraão vai levar para a sua vida, mais tarde Abraão vai levar para a sua vida em plena convicção. Quando, por exemplo, o Senhor o convida a oferecer o seu único filho, Isaque, o filho que ele ama tanto. Ele tem, então, a certeza do que diz o Salmo 26. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Então, não há temor junto ao Senhor. Não há medo. Sim, o temor reverencial pela presença de Deus perfeito. Mas pavor do Senhor, jamais. Ele é nosso Pai. Ele nos ama. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses e diz, então: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes,
e agora repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e de todos os quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Então, o apóstolo nos exorta a continuar firmes no Senhor, porque nós somos convidados a ser imitadores dos exemplos apostólicos. Olha que forte isto. Paulo está dizendo aos filipenses: sede meus imitadores. E hoje, será que nós teríamos essa ousadia, enquanto cristão, de falar a nossos irmãos e irmãs para que eles pudessem nos imitar? Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, a graça para que possamos, sim, ser imitadores de Cristo e não sermos inimigos da cruz. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que possamos, assim, atender o apelo do Pai, o apelo de Deus Pai. Deus Pai que diz: este é o meu Filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Que possamos escutar o que o Senhor sempre tem a nos dizer. E o que ele nos diz, para que possamos converter o coração, renunciando à nossa cruz cotidiana e seguindo-o. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graça e paz.